Eu sei que nós estamos vivendo algo novo da parte do Senhor aqui nesse propósito de 21 dias. Estamos bem próximo do final e eu perguntei para Deus o porquê que nós ainda não acessamos Canaã, o porquê que a gente ainda não acessou a Terra Prometida. E aí esse vídeo, ele veio muito forte ao meu coração para criar aqui, porque nós precisamos deletar a nossa antiga identidade para conseguir acessar Canaã, para conseguir acessar a Terra Prometida. Não tem como a gente pedir uma vida nova para Deus mantendo os mesmos padrões de pensamento, os mesmos padrões de hábitos, os mesmos padrões de reclamações até. O Senhor exige de nós a renovação da nossa mente, essa transformação através da renovação da nossa mente. Mas essa renovação, ela vem através de mudanças, e mudanças que precisam ser feitas o quanto antes. Existe essa mudança para a terra de Canaã, uma mudança literal que a gente viu na palavra, onde o povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida e passou pelo deserto, só que eles demoraram 40 anos, algo que poderia ter sido em 40 dias. E não é isso que o Senhor quer para nós. E é isso que tem gritado fortemente ao meu coração nesses 21 dias. O Senhor quer que a gente acesse a Terra Prometida em 40 dias, não em 40 anos. Então, nesse vídeo, eu trouxe alguns exercícios práticos associados à Bíblia, à palavra, à Escritura, mas também à neurociência, para mudança de hábitos, para mudança de padrões, para que a gente realmente consiga fazer isso, para que a gente consiga acessar a nossa Terra Prometida, porque o Senhor não muda as promessas dele. Ele não muda. A única pessoa capaz de realmente bloquear a acessar este lugar somos nós mesmos. E eu não quero que você faça isso com você. Eu não quero fazer isso comigo. Eu quero acessar a Terra Prometida. E eu percebi uma mudança de padrão ao longo da minha vida em relação a acessar as promessas. Todas as vezes em que eu acessei uma promessa nova, foi porque eu mudei algumas coisas na minha vida. E esses exercícios práticos vão te ajudar também. E a primeira coisa, o primeiro exercício que eu trouxe aqui, é você identificar o personagem que você está precisando alimentar aí ainda. Porque antes de construir uma nova identidade, você precisa identificar os padrões antigos. O que você ainda faz que está te impedindo de acessar tudo aquilo que Deus tem prometido a você? Muitas vezes a gente não acessa e a primeira coisa que a gente faz é culpar a Deus. Inclusive, eu vi alguns comentários assim em um dos vídeos que eu postei aqui. A pessoa falando, assisti esse vídeo faz um mês e não aconteceu nada. Calma aí, será que não aconteceu nada porque a culpa é de Deus? A palavra que ele entregou pra você é mentira, então? Ele tá prometendo e não tá cumprindo? Não é você que, será que não tá fazendo? Não é você que tá sustentando uma versão antiga sua? Alimentando um personagem que Deus já falou pra você abandonar? E a sua parte? Você tá olhando pra você? Ou será que você só tá questionando a palavra de Deus? Não me questionando. Tudo bem você me questionar, a gente já falou sobre isso aqui. Mas você tá questionando a Deus, falando que ele não tá cumprindo aquilo que te prometeu. Então eu quero que você olhe agora e perceba um padrão. Um personagem que você está alimentando. Uma versão antiga de você. Você pode até pegar um papel. Eu gosto muito disso, gente. Pegar papel e caneta e anotar. Eu faço muito desses exercícios. Eu tenho muitos caderninhos aqui. Inclusive, esse meu caderninho aqui, ó, eu estava anotando várias coisas nele antes de falar com vocês aqui. E eu anoto tudo que vem na minha mente, eu vou anotando aqui porque me ajuda a ter clareza. Então pega teu caderninho e começa a anotar. Quem você tem sido até aqui? Quais são os padrões que você tem mantido até aqui? Você começa e não termina as coisas? Você precisa constantemente de aprovação das pessoas? Você tem medo de se expor, por exemplo? Procrastina quando algo fica difícil? Sempre imagina o pior cenário e fica alimentando isso na sua cabeça? Você desiste quando você não vê resultado rápido? Reclama antes de procurar uma solução? Assim como algumas pessoas acabam fazendo aqui no vídeo. Você vive repetindo, eu não consigo, não tenho dinheiro, não tenho oportunidade. Quais são os padrões que estão sendo alimentados por você? Porque sim, você tem alimentado esses padrões. E a neurociência, ela traz algo super importante aqui sobre essa alimentação de padrões. O nosso cérebro, ele costuma fortalecer esses circuitos que são utilizados repetidamente. Todas as vezes que você repete algo dentro da sua cabeça, você está reforçando esse circuito neural. Primeiro, você começa criando esse circuito e você vai repetindo e reforçando isso dentro da sua cabeça. E agora, você precisa repetir
algo bom. Você precisa criar algo bom dentro de você. Você precisa saber o que está de ruim para você conseguir eliminar. Então você precisa pensar que a partir de hoje você vai ser uma outra pessoa. É necessário interromper esses padrões e praticar outros repetidamente. É assim que você deleta a sua antiga identidade e começa a construir uma identidade nova. Lá na Bíblia, diz assim, ó, Paulo usa uma expressão muito interessante aqui. Ele diz assim, ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Está em Efésios 4:22. Existe algo que precisa ser despido. Antes de você perguntar quem quero me tornar, você precisa perguntar o que não pode continuar comigo, para onde eu estou indo. E isso vai te ajudar muito. O exercício é você pegar a folha, como eu falei, colocar todas essas questões ali que eu mencionei, ver se você tem alguns desses padrões. E você pode também fazer o seguinte, você pode separar a folha em duas partes e colocar minha antiga versão, minha nova versão. E aí você vai colocar na sua antiga versão pensamentos, hábitos, comportamentos, desculpas, ambientes, padrões. Tudo isso você precisa mudar. E na sua nova versão, você vai colocar como essa nova versão sua, ela pensa, como que ela reage, como que ela administra o dinheiro, por exemplo, como que ela trabalha, como que ela cuida do corpo, como que ela se relaciona com Deus, como que ela enfrenta problemas. E você vai escrevendo essa nova versão sua. Exercício número 2. Pare de usar o seu passado como prova de quem você é. Você não é o seu passado, você não é o que te aconteceu. E muitas pessoas sempre ficam com aquela síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou viver assim, eu não vou mudar. Você precisa tomar muito cuidado com isso, porque você acaba transformando acontecimentos na sua identidade. E isso não é verdade, isso não é a sua identidade. O que te aconteceu não é a sua identidade, não é você. Às vezes a gente vai passar por situações na vida que a gente vai pensar, eu fracassei. Tá tudo bem você pensar isso às vezes. Às vezes a vida ela é meio dura com a gente mesmo. Mas é muito diferente de você pensar que você é um fracassado, que você é uma fracassada. Aqui você precisa tomar cuidado para não trazer algo que aconteceu com você, um acontecimento para a identidade, conforme eu falei. Fracassar em alguns momentos é normal, é natural. Quantos de nós recebem nãos? A gente vê várias pessoas que construíram algo grandioso na vida, na verdade todas elas. Picasso pintou quantas obras para só algumas serem boas. Tantos outros artistas, tantas outras pessoas, Einstein, Thomas Edison para criar a lâmpada. A gente vê que os grandes pensadores, as pessoas que fizeram algo que mudou, transformou até a nossa história, passou por fracassos. É natural. Mas imagina se elas tivessem pensado que eram fracassados, fracassadas ali. Provavelmente elas não transformariam aquele fracasso em algo relevante, em algo bom. Eu gosto muito de um pensamento de Napoleon Hill, que ele diz que todo fracasso tem a semente do sucesso. A única diferença aqui de quem tem sucesso e de quem fracassa é que aqueles que acabam errando, recebendo não, ou fracassando em um certo acontecimento, eles persistem, eles continuam com coragem, com fé, até dar certo. E você precisa fazer isso, continuar até dar certo, não falar que você é uma fracassada. E na neurociência, ela explica que o nosso cérebro, ele costuma utilizar esses acontecimentos anteriores para criar alguns padrões na nossa mente, para prever o que vai acontecer no futuro. Isso é muito útil para a sobrevivência, mas existe um perigo muito grande aqui. Essa questão de usar as coisas que aconteceram no passado para uma previsão do futuro. Quando isso acontece, você vai tentar criar algo de novo. O seu cérebro, ele vai puxar esse padrão antigo e ele vai dizer, olha só, você tentou isso aqui não funcionou. Então, antes de você sentir tudo aquilo que você sentiu quando você fracassou antes, eu prefiro que você pare. E aí começa uma procrastinação, aí você começa a deixar para lá porque o seu cérebro está tentando te proteger. E aí, aos poucos, você vai tentando construir o seu futuro com o passado, com as coisas que aconteceram antes. E a Bíblia, ela fala, eu gosto muito de associar a neurociência com a Bíblia, porque é sensacional o ensino milenar. Não é à toa que dá certo há mais de 2000 anos. Que sabedoria que tem na Bíblia, né? A Bíblia, ela diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Tá em Filipenses 3:13.
Ele não estava falando pra gente aqui ter uma amnésia, né? Ele estava falando que as coisas ficaram para trás, que a gente precisa deixar as coisas para trás, que essas coisas elas não determinam o nosso futuro, não determinam a nossa identidade, quem a gente é. Como Napoleon Hill disse, que eu mencionei aqui, todo fracasso tem a semente do sucesso. Você precisa plantar essa semente e entender isso. Quando você erra, eu sendo pedagoga aqui, eu sei o quanto o erro, ele é pedagógico, ele nos ensina. Não é que você vai parar ali no erro, muito pelo contrário. Ele te ensinou uma maneira que não dá certo. E você tem milhares de outras maneiras de fazer dar certo. Só que isso precisa estar imputado na sua mente. Você precisa fazer isso repetidas vezes. Fracassei? Não vou parar. Vou fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. Então agora, como exercício, eu quero que você pegue as frases que você acaba utilizando aí, falando sobre você mesmo. Se você acha que você é desorganizada e fica falando o tempo inteiro que você é desorganizada, você pode trocar por uma nova frase, como por exemplo, estou aprendendo a construir uma vida organizada. Se você sempre diz que não termina nada, você pode trocar por estou me tornando alguém que honra aquilo que começa. Você não precisa fingir nada, você só precisa alterar, transformar a forma que você está pensando para criar essas novas conexões neurais, esses novos caminhos neurais e reforçar isso dia após dia. O exercício número 3, eu posso dizer que é um dos mais importantes aqui, que é mudar o ambiente que acaba reforçando essa sua antiga identidade. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias, falando sobre isso, falando sobre o ambiente. E tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o profeta sem honra. Jesus volta para Nazaré e ele chega lá e não consegue fazer milagres, porque as pessoas olham para ele com a antiga identidade dele. Olham para ele como filho de José, filho de Maria, aquela criança que cresceu com eles, talvez aquele adolescente que era meio desengonçado, filho do carpinteiro, e eles não conseguem associar a nova identidade, a nova imagem de Jesus. Eles não conseguem. E isso limita aquilo que Jesus foi para Nazaré para fazer. Limita porque Jesus não consegue nem fazer milagres ali, porque as pessoas não acreditam nele. E isso tem a ver com o ambiente. Jesus, ele simplesmente não voltou mais para aquele lugar. Ele saiu e não voltou. Quase tentaram matar ele ali, empurrar ele do precipício. Vocês conseguem imaginar isso? Quantas vezes, nesse antigo ambiente em que você está, já tentaram te empurrar do precipício? Às vezes você vai criar um hábito novo. Eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava criando o hábito de corrida, de tentar correr. E aí eu fui conversar com as pessoas, falar sobre isso. Pessoas que me conhecem no íntimo, que me viram crescer. E essas pessoas tiraram sarro desse meu novo hábito. E o que aconteceu? Simplesmente, eu estava muito empolgada para aquilo. E eu parei de me empolgar. E isso pode acontecer com você também. E você tem que saber o momento de mudar desse ambiente. Muitas vezes vai ser uma mudança física mesmo. Você vai precisar mudar de cidade, mudar de lugar. É muito mais fácil você prosperar em um outro lugar, em uma nova cidade, do que prosperar naquele ambiente antigo. Aquele ambiente antigo vai te trazer hábitos antigos, vai te trazer uma mentalidade antiga, não vai te ajudar a crescer, a avançar. Você vai precisar criar hábitos novos e para isso vai precisar frequentar novos ambientes. Eu não estou falando para você pegar suas coisas agora e sair da sua casa, sair de onde você está, assim, sem pensar, sem se organizar. Não é isso que eu estou falando. Mas talvez você precise começar a pensar nisso e a se organizar para isso. Talvez você precise agora começar a frequentar novos lugares. Talvez uma nova mentoria, um novo grupo, talvez uma nova comunidade, ir para eventos e começar a acessar novos ambientes da nova você, dessa nova identidade. Não por interesse, não por nada, mas para construir essa nova identidade, reforçar esses padrões na sua cabeça. Porque se você quer acessar Canaã, se você quer acessar a Terra Prometida, você vai precisar abandonar alguns ambientes. E ambientes que te limitam, ambientes que te colocam em uma caixinha. Você pode perceber um padrão. Olha para sua família agora e perceba talvez um primo, um tio, alguém que saiu da curva. Sabe? Talvez prosperou na vida, avançou na vida, completamente diferente da família toda. Você pode perceber que provavelmente ele saiu. Ele saiu daquele núcleo, ele saiu daquele lugar. Não é você deixar de falar com a sua família, não é você deixar de amar a sua família, não. É você realmente saber o que precisa ser feito para você. A Terra Prometida, as promessas que Deus tem para você vão exigir esses novos ambientes. E você vai honrar sua família sim, mas talvez de longe. Você vai honrar as pessoas que tiveram com você até aquele ponto, mas talvez de longe. Porque senão você vai sempre reforçar os antigos hábitos. Isso aqui é uma coisa muito importante. Eu posso falar para você que isso aconteceu na minha família com várias pessoas.
Posso dizer até que a minha mãe, por exemplo, foi alguém que saiu daquele lugar onde ela cresceu ali, onde ela viveu, e ela teve forças para sair. Ela decidiu que aquilo não seria para ela e ela realmente saiu fisicamente. Ela mudou de lugar e conseguiu avançar na vida por causa dessa mudança também. É um conjunto de coisas. Olhe para isso. Quais são os novos ambientes que você precisa frequentar? Comece a criar na sua mente um padrão novo. Eu já falei em alguns vídeos aqui, inclusive, que às vezes a gente carrega padrões da nossa família, por exemplo, e a gente não acessa lugares por causa daquela limitação da nossa família e nem a nossa. Isso já aconteceu comigo algumas vezes também. De ver um restaurante bonito, ver algo lindo e falar, nossa, só de ver, nossa, deve ser muito caro, não vou nem entrar. E eu percebi que esse era um padrão mental da minha família, não era meu. O que eu comecei a fazer? Porque a gente só consegue romper um padrão mental quando a gente faz, a gente passa por cima do medo, por cima daquilo que tá, aquela vozinha que tá vindo na nossa cabeça, sabe? Então você tem que enfrentar ela. Eu comecei a entrar. Então eu vi um restaurante bonito, bem arrumado, eu comecei a entrar. Eu ia lá, pedi um prato e comecei a fazer isso. No começo, pode ser que você não tenha dinheiro, talvez, para isso que eu tô mencionando aqui. Mas, às vezes, um café. Sabe, algo mais barato, mas que você vê e que vem essa vozinha. Não precisa ser um restaurante como eu mencionei aqui, porque isso aconteceu comigo. Pra você, a vozinha, ela pode vir de um lugar diferente. Uma coisa diferente. Percebe o que tá vindo aí dentro de você que tem a ver com o ambiente. Que tem a ver, sabe, com esses acessos que às vezes você não se dá, que você não enfrenta. Olhe para isso agora. E como eu disse, nem sempre mudar de ambiente significa mudar de cidade. Pode ser, muitas vezes, aquilo que você consome também, as conversas das quais você participa, quem influencia as suas decisões, a sua rotina, aquilo que fica disponível ao seu redor. Olhe para tudo isso, comece a exercitar para que você consiga entender aquilo que Deus quer de você para esse novo tempo. E o exercício é você pegar aqui e perguntar: meu ambiente, ele facilita ou ele dificulta a pessoa que eu quero me tornar? Você quer ler mais? Você deixa o livro visível. Quer diminuir o celular? Não durma com ele do seu lado, por exemplo. Você quer trabalhar melhor? Prepara seu ambiente antes de começar. Você quer mudar a sua mentalidade? Observe aquilo que você consome diariamente. Não dependa exclusivamente da sua força de vontade. Construa um ambiente que favoreça a sua transformação. Número 4, você precisa começar a agir antes de você ser a sua nova versão. Você precisa começar a agir como se você já fosse aquela sua nova versão. Como eu disse, você começa e aí você vai repetindo. E através dessa repetição, você vai construindo as evidências de que você consegue. Você pode perceber essa questão de agir antes de ser. Em Gideão, que nem a gente leu aqui, Deus fala o seguinte para Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão, ele se achava pequeno. Ele achava que a família dele era a menos poderosa dali, a mais pobrinha, digamos assim, mas Deus já via ele como poderoso guerreiro. Quando Deus liberou essa palavra para ele simplesmente começou a agir. Conforme Deus ia direcionando, ele começou a agir como um poderoso guerreiro. Porque a gente precisa sentir que a gente já é aquilo, né? A palavra também fala isso. Que a fé é a gente ter certeza. Já é a gente saber que aquilo vai acontecer. E ter a certeza de que a gente já é aquilo antes de ver. E você precisa fazer isso com você. Você precisa olhar para você como se você já fosse. Você precisa entender que o grande desafio aqui é que muitas vezes a sua versão antiga ela vai querer voltar. Mas você pode romper isso, você pode quebrar isso, reforçando a nova versão de você. O que essa nova versão ela consome? O que essa nova versão lê? O que essa nova versão faz todos os dias? Ela acorda? Qual é a rotina dela? Ela acorda, escova os dentes, ela vai se exercitar? A versão mais poderosa de você para acessar a terra de Canaã, como ela é? Qual é a rotina dela? O que ela faz todos os dias? E você vai começar a agir como essa versão sua. Então eu quero que você pense agora, nesse exercício. Se eu já tivesse me tornado essa pessoa, qual seria a minha próxima atitude? E depois você vai fazer essa ação nas próximas 24 horas. E vai fazendo, reforçando esse padrão dentro da sua mente. Número 5. Repita até que essa nova você, deixe de ser estranho. Deixe de parecer estranho para você. Repita até que isso se torne normal. Essa nova você vai se tornar o novo normal. Nós passamos por algo parecido com a pandemia. Perceba que, quando nós entramos na pandemia, nós começamos a nos adaptar a fazer tudo dentro de casa. Foi uma adaptação, mas o ser humano, ele nasceu para se adaptar. Existe a neuroplasticidade, essa transformação que existe na nossa mente, que a ciência traz. A gente consegue renovar a
nossa mente. A palavra diz isso lá e a neuroplasticidade comprova isso. Porque a gente consegue, através desses padrões, nos adaptar. Então você precisa continuar fazendo aquilo até que isso não pareça mais estranho. Até que isso pareça normal. Você faz de novo, de novo, de novo e de novo. Conforme a gente vem falando aqui. Lá em Josué diz assim, ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Dia e noite. É você ler dia e noite até a sua transformação completa. Vai existir uma meditação, repetição, prática, obediência, e tudo isso vai acontecer com você. E nos próximos 30 dias, você tem que escolher pelo menos 3 comportamentos que vão representar a sua nova identidade. Esse aqui é o exercício que eu quero que você faça. Você vai colocar minha nova versão e vai colocar, começa o dia com Deus antes do celular, por exemplo, cumpre uma tarefa importante antes de buscar um entretenimento, termina aquilo que começou e durante 30 dias você vai registrar diariamente se você cumpriu essas 3 coisas. Você não vai tentar transformar 20 áreas simultaneamente de você, mas você vai construir evidências aqui. E eu quero, como cristã, falar pra você que você não vai criar um personagem. Não é isso que nós estamos falando aqui. Não é criar um personagem perfeito com a força da nossa mente. Porque a nossa identidade principal, ela não nasce da nossa performance. Ela nasce de Cristo. A neurociência, ela pode explicar mecanismos aqui pelos quais hábitos, pensamentos, comportamentos, eles se fortalecem. Mas elas não substituem o evangelho. Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram. Eis que surgiram coisas novas. Está em 2 Coríntios 5,17. Portanto, talvez você precisa perguntar, agora, quem Deus está me chamando para ser? E quais comportamentos meus ainda não combinam com essa pessoa? Você não precisa esperar sentir que você já é essa nova pessoa para entrar na sua nova era. Você pode começar hoje mesmo. Essa nova era, ela pode começar de um jeito silencioso, mas quando você toma uma decisão, quando você realmente começa a fazer aquilo, faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, você vai olhar para trás e você vai perceber que você não pensava, que você já não pensa mais como você pensava, que você já não reage mais como você reagia, que você não aceita mais coisas que você aceitava antes, que você não vive mais como você vivia. E isso quer dizer que você deixou aquela versão antiga para trás. Você deixou aquela versão antiga para que ela não tomasse o controle da sua vida mais, sabe? Para que essa sua nova versão comece a tomar o controle. Eu quero que você escreva e pergunte para Deus também o que precisa terminar em mim para aquilo que Deus está construindo poder crescer. Isso vai te ajudar muito, tá? A identificar, a renovar sua mente, mudar seu ambiente, agir de acordo com aquilo que você está construindo e vai repetir, conforme eu falei aqui. Porque Deus, ele já está abrindo portas para uma próxima fase, mas você precisa parar de voltar todos os dias para buscar aquela versão antiga de você, que ele está te ensinando dia após dia a deixar para trás. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, espero que tenha te ajudado. Se sim, deixa o seu like, clica no botão de hypar, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse propósito de 21 dias tem nos transformado muito. Compartilha com todo mundo que você conhece, com seus amigos, com a igreja, para que a gente entregue e leve o evangelho para mais pessoas e essa transformação que Deus está pedindo de nós para esse novo tempo. Espero que tenha te ajudado aí, espero que tenha falado com você. Um beijo, até o próximo vídeo.